não adianta eu fazer massagem e fazer atividade termogênica local nos adipócitos sem intervir na causa? Porque senão nós vamos estar tratando sintomaticamente esse paciente e que não resolve na causa, na origem que está gerando esse contexto de aumento da gordura abdominal. Então, transitoriamente, a gente vai ter um benefício com esses mecanismos de tratamento sintomático, mas a gente não está, de fato, intervindo na causa geradora. Então, o aumento da gordura abdominal pode ser feito por vários mecanismos possíveis. Um deles, e é bem interessante de controlarmos e avaliarmos clinicamente esse paciente, é a regulação hormonal. Para isso, a gente tem um curso específico para isso. Fitoterapia na regulação hormonal. Entrem no nosso portal, consultem e podem então ter acesso a essa nova vertente de tratamento hormonal associado ao uso das plantas. Quando nós falamos então nessa regulação hormonal, nós temos aí a possibilidade de, conhecendo todos os hormônios que estão envolvidos em cada uma das atividades do sistema endócrino, regular a funcionalidade desses sistemas. Dentro sempre dessa hierarquia. Quando a gente tem a regulação dos processos na forma dos eixos respectivos, nós vamos ter então os hormônios hipotalâmicos, os hormônios hipofisários e os hormônios das glândulas periféricas, incluindo aí as glândulas tireoide, adrenal e as gônadas, testículos e ovários. A gente tem alguns hormônios principais relacionados aqui ao sistema que a gente selecionou para que vocês possam integrar no conjunto de alternativas para regulação na obesidade. O primeiro deles, que foi a leptina, foi descoberta muito recentemente e é produzida no tecido adiposo. Ela é secretada pelo tecido adiposo e tem um papel saciogênico que diminui então a capacidade ou a percepção de necessidade no hipotálamo do consumo de alimentos. Então ela, uma vez produzida no tecido adipoide, ela cai na corrente sanguínea, é conduzida até o sistema nervoso central e interage no hipotálamo para produzir uma redução da vontade do consumo de alimentos. Por outro lado, nós temos a grelina. A grelina seria o oposto da leptina. A grelina produzida no estômago, ela é produzida e secretada na corrente sanguínea em condições de jejum. Olha que interessante, a gente tem então, quando o alimento não chega no estômago, nós secretamos a grelina exatamente para ativar o centro da fome lá no hipotálamo. E aí com isso nós estimulamos o consumo de alimentos, buscamos o alimento para restabelecer um padrão fisiológico. Então a liberação de grelina, ela precisa que seja liberada na corrente sanguínea e sofra um processo de acilação para que ela possa atravessar a barreira hematoencefálica. Então vejam que é bem interessante, porque quando nós falamos de condições de acilação, nós estamos relacionando essas atividades ao jejum persistente. Ou seja, quando nós temos um déficit de consumo de alimentos e que as células entram já no processo de diminuição da atividade celular, são produzidos radicais acil, que são liberados na corrente sanguínea. Quanto maior a acilação possível da grelina, tanto maior é a sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica para a produção da ativação do centro da fome, e maior será a fome. Um outro hormônio bem interessante também, que nós vamos encontrar relacionado ao sistema de controle da obesidade, é a insulina. A insulina é secretada sempre pelo pâncreas, pelas células beta-pancreáticas, e elas estão diretamente relacionadas às concentrações percebidas pelas células beta-pancreáticas da glicemia. Então, quanto maior a glicemia, quanto maior o pico glicêmico na corrente sanguínea, portanto, maior a percepção dessas glândulas, das células beta-pancreáticas. E aí, dentro das células beta-pancreáticas, essa glicose vai ser convertida mitocondrialmente em ATP, e o ATP regula
a atividade de bloqueio dos canais de potássio, despolarizando as células beta-pancreáticas e possibilitando que haja a liberação na corrente sanguínea de insulina. Então, quanto maior a glicemia, quanto maior o pico glicêmico, tanto maior a liberação de insulina para a corrente sanguínea. E a insulina que regula exatamente as concentrações glicêmicas, porque ela interage com receptores específicos localizados no tecido periférico e fazem com que haja nesses tecidos, músculo, fígado e outros órgãos, haja uma expressão aumentada da proteína transportadora de glicose. Com isso, nós temos um processo de expressão gênica da GLUT, e a GLUT, ou proteína transportadora de glicose, aumenta a capacidade de captação de glicose para dentro das células, para que elas próprias agora tenham glicose suficiente para o processo de produção de ATP e geração de energia naquele contexto clínico. Então, quando nós temos alimentos ou momentos nos quais há ocorrência de picos glicêmicos, nós vamos encontrar aumento também da insulina secretada e aumento da atividade pancreática. Casualmente, quanto maior é a atividade pancreática, maior é a produção de radicais livres. Então, nós temos a possibilidade agora de gerar picos glicêmicos pós-prandiais, depois da comida, da ingesta de alimentos, especialmente ricos em carboidratos de liberação rápida, gerando esses picos glicêmicos, gerar um estresse oxidativo nas células beta-pancreáticas para que elas próprias possam garantir o aporte de insulina, regulando a concentração glicêmica no paciente. Então vejam que o impactante para a atividade das células beta-pancreáticas é exatamente o pico glicêmico gerado no pós-prandial. E com isso, a gente deve efetivamente controlar esses picos glicêmicos para evitar que haja um desgaste oxidativo das células beta-pancreáticas. Isso é extremamente importante, especialmente para o paciente em quadro de obesidade. Porque a geração desses radicais livres pode efetivamente fazer a oxidação de receptores, junto com o aumento glicêmico persistente, associado à produção de radicais livres, como o O2-, nós vamos ter uma glicação de receptores de insulina ou uma oxidação desses receptores de insulina, gerando resistência à insulina. E aí, na obesidade, é muito frequente nós encontrarmos pacientes com resistência à insulina. Veja que é importante isso, porque quando nós falamos de resistência à insulina, nós estamos falando de diminuição da absorção de glicose para dentro das células. Uma célula sem glicose é uma célula sem energia. Uma célula sem energia emite um sinal químico para o sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central estimule o centro da fome. O estímulo do centro da fome faz com que o indivíduo consuma mais alimentos, e em especial alimentos ricos em carboidratos rápidos, de metabolismo rápido. Então, a necessidade, a fome celular, estimula a fome ou o consumo de alimentos lá no hipotálamo. A ativação do centro da fome hipotalâmico faz com que a gente consuma mais essas gorduras e alimentos ricos em carboidratos de liberação rápida. Obviamente, como esses carboidratos não serão absorvidos, eles vão ser estocados na forma de triglicerídeos no tecido adiposo. Então, compreender os mecanismos fisiológicos relacionados à insulina e à oxidação dos receptores de insulina que geram resistência à insulina é um dos mecanismos também de controle de todo o conjunto relacionado à obesidade.